Por muitos anos, a única representatividade LGBTQIAPN+, vista em filmes ou séries de televisão, eram personagens caricatos, que serviam como alívio cômico para as cenas. Roupas espalhafatosas, falas constrangedoras e até vozes forçadas. Uma geração cresce sendo mal representada pelo que viam nas telas. Hoje, depois de anos lutando por papéis justos e de destaque na indústria, o audiovisual se molda aos poucos, dando espaço às pessoas para representarem aquilo que suas versões mais novas precisavam. O Brasil ocupa o topo de um triste ranking, o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+, no mundo. Diante desse triste cenário, será que a indústria do audiovisual, por meio da abrangência do cinema, dá a estes corpos vulneráveis a visibilidade que eles merecem? Reunimos pessoas que vivem e resistem aos estigmas da sociedade para responder a esta pergunta. Eu sou Guilherme, eu tenho 23 anos e dentro da sigla LGBTQIAP+, eu sou o G. Eu nasci em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, e por lá eu cresci sendo sempre a criança mais feliz de todos os lugares que eu sempre frequentei. Eu sou Nelson Baskerville, eu vim de Santos, eu nasci em 61, então eu tenho 61 anos hoje. Vim para São Paulo em 1980 para fazer a Escola de Arte Dramática na USP. E aí, desde pequeno, eu sempre tive muita aptidão por teatro, por artes cênicas. E eu sempre falei pro meu pai que eu queria fazer teatro, sempre. E ele tentou relutar um pouco. Primeiro ele me colocou no futebol, na natação, na ginástica olímpica, no vôlei, no futsal. E aí, aos 8 anos de idade, meu pai me colocou no teatro, em Volta Redonda. E aí, no teatro, eu conheci mais pessoas do meio LGBTQIAP+, pessoas que poderiam me mostrar uma nova perspectiva de vida que dentro da igreja eu não tinha. E a partir daí eu fui me desenvolvendo mais, entendendo mais quem eu era, até que no ensino médio eu fui entendendo mais o meu espaço dentro da comunidade. Nós aqui no Brasil, a gente está atrasado e a gente sofreu ainda mais um retardamento agora. Retardamento é uma palavra maravilhosa porque aconteceu, né? Porque a gente sofreu agora uma coisa de voltar atrás e grupos que estavam calados sobre isso voltaram a se manifestar, né? Infelizmente, porque se eles ficassem calados, eles seriam um serviço para o nosso país. Falando sobre uma perspectiva de vida minha, da minha trajetória, enquanto um homem cisgênero do Sudeste, eu não tive tantas barreiras no mercado do audiovisual. Porque é isso, sou um homem cisgênero do Sudeste. Agora a gente pode falar de uma perspectiva de uma travesti do Nordeste completamente diferente. A vivência aqui dentro do mercado do audiovisual do Sudeste é muito acalorada e eu acredito que não existe espaço para homofobia, não existe espaço para machismo. Não estou dizendo que não tenha, tem. A gente sabe que tem. Na minha época era tabu, né? Era tabu total. Eu acho que se quando você tinha acesso a alguma coisa estrangeira e tudo, você começava a pensar em algumas coisas que não faziam parte do cotidiano, não faziam parte do que você assistia. Era muito complicado. O que, aliás, acontece até hoje melhorou um pouco, né? Nós fomos muito colonizados pela novela. E a novela, ela sempre foi moralista, né? Eu acho que agora eles começaram na questão das pautas identitárias por um anseio também do povo, das pessoas que assistem tudo, mas que na época não. Na época eles só reproduziam preconceitos, moralismos, reproduziam o abismo entre as classes, sabe? Então, eu acho que quando até faz parte também da formação de um artista, você começar a questionar isso um pouco. Falar assim, poxa, eu não sinto exatamente desse jeito, né? Eu não sinto exatamente do jeito que estão falando nessa novela, e eu não sinto exatamente do jeito que a minha casa responde a essas coisas. E a forma também como a minha casa responde às minhas questões. Eu acredito que o mercado ele vem se transformando. A questão de 5 anos atrás, acho que nem 5, a gente pode
até falar uns 10 anos atrás, mas de 5 a 10 anos atrás, a gente via sempre a figura do gay como uma figura cômica, como uma figura caricata, como uma figura que fazia o humor da cena, como a figura que estava ali sempre extremamente estereotipada. E esse extremamente estereotipado era acompanhado sempre de um humor, às vezes, de chacota, um humor que não era respeitoso. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, essas figuras começam a sair um pouco de circulação. E aí o homem gay ele começa a ser visto mais como uma figura de respeito. E isso de 5 anos para cá, a gente está falando de uma história muito recente. Então, de 5 anos para cá, a gente começa a entender o sujeito gay como uma pessoa que ama, como uma pessoa que vai atrás da sua luta. E também a gente foi todo um percurso. Primeiro a gente começou com um gay estereotipado, aí depois a gente começou a falar sobre os dramas. Porque aí toda a história que tinha um gay falava de um drama, de um gay que era para ser aceitado, de um gay que a sociedade não aceitava ele. E essas pessoas foram sendo retransformadas também. Hoje a gente consegue ver dramas de gays em relacionamentos em escolas, gays em relacionamentos depois da terceira idade, travestis se relacionando. Então, essas histórias vão sendo recontadas. A gente passa a não falar sobre aquele gay estereotipado que vive uma vida triste para a sociedade aceitar ele e começa a falar sobre pessoas realmente que agem como pessoas, assim como qualquer um, em qualquer espectro da sociedade. A questão LGBTQIA+, para mim é muito interessante porque não foi uma coisa assim que eu vi que a sociedade estava ansiando por uma forma de se ver ali na cena, né? Mas foi uma grande injustiça que eu vi acontecer na minha infância, né? Então, já entrando no assunto, né, o Luiz Antônio Gabriela, que foi um espetáculo que eu escrevi e dirigi junto da Companhia Musa de Teatro, que era a minha história, a história da minha vida, né? Hoje eu digo, né, eu tive uma irmã, né, trans, e que nos anos 60 isso era impensável, né? Então, a forma como até hoje mexe com o peito. Então, o que eu precisava relatar era todo esse processo, né, que eu vi acontecer na minha casa de uma criança espancada. Eu trabalho numa emissora que ela é bem voltada à direita, e nessa emissora as pessoas que trabalham nela e as pessoas que existem dentro do corpo empresarial são muito tranquilas, são muito legais. E essas pessoas que eu trabalho, eu amo trabalhar com elas, porém o público que a gente se dirige não é um público assim. O público que a gente se dirige é um público voltado a um pensamento muito mais conservador, é um público voltado a um pensamento muito mais fechado, muito mais à direita em viés político-ideológico. E, por exemplo, eu apresentava uma live de fofocas nessa emissora e a partir do momento que as pessoas sempre soltaram piadinhas, sempre soltaram comentários nos comentários das lives. E nunca foi um problema, porque eram comentários pontuais. Existiam muito mais pessoas ali que estavam me apoiando, que estavam fazendo o meu trabalho evoluir, do que esses comentários. Mas sempre existia um comentário ou outro. E essas pessoas, que era o público consumidor, depois que o ex-presidente perdeu as eleições, o Jair Bolsonaro, na mesma semana eu fui apresentar uma live. E elas estavam tão ofendidas por ele ter perdido a eleição, mas tão ofendidas, que elas começaram, essa para mim foi a pior live, eu acho que depois dessa live eu não quis mais estar nesse mercado. Elas começaram a soltar comentários assim extremamente pesados na live, tanto é que no dia eu nem li, o meu câmera estava lendo e ele estava me falando depois. Comentários do tipo, eu tenho certeza que o pai desse aí chora no banheiro, me chamando de viadinho. E eu acredito que o mercado ele vem se transformando para mostrar que pessoas LGBTQIA+, são normais, assim, dizendo, que representam qualquer papel e que podem dar sim, tudo de sim, em qualquer nicho do mercado. É muito importante
esse você abrir espaço. Então, é você abrir espaço cada vez mais. E que quando você abre espaço, você não está deixando de ter espaço. Você está criando mais espaços. E você cria espaço. Quando você cria espaço para o outro, você cria mais espaço para você também. Andava no Ceará, andava no Ceará. Muitos viram o que aconteceu